Olá a todos, eu sou a Fernanda e é com muita alegria que estamos reunidos novamente, ainda que virtualmente, nessa casa abençoada, o Centro Espírita Allan Kardec, para compartilhar o resultado do nosso estudo. Pedimos então à espiritualidade superior e ao meu anjo da guarda que possa nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. O tema que nos cabe refletir hoje é de extrema importância. Vamos refletir sobre a união da alma com o corpo. Tema esse que está contido no Livro dos Espíritos, segunda parte, que trata do mundo espiritual, capítulo 7, intitulado Da Volta do Espírito à Vida Corporal, questões 344 a 360. E qual o objetivo do nosso estudo? É que nós possamos ampliar o nosso entendimento acerca de como se dá o processo de união do espírito ao corpo físico, a partir do momento em que ele foi destinado, então, a uma nova encarnação. Vale lembrar que Kardec, ele fala, inclusive no Livro dos Espíritos, que ele usa o termo alma para designar o espírito encarnado, mas nós vamos usar, espírito como desencarnado ou encarnado, todos nós somos espíritos. Então vamos ficar com o termo espírito, para as duas condições, encarnado e desencarnado. Pois bem, antes de entrarmos diretamente na nossa reflexão, eu gostaria de chamar a atenção para um fato, Todos nós sabemos que somos espíritos imortais e que só chegaremos a nossa destinação, traçada por Deus nosso Pai, que é a felicidade, passando por diversas existências. A cada nova existência é mais uma oportunidade que Deus nos faculta para continuarmos a trabalhar, sobretudo, pela nossa transformação moral. Tarefa essa que é fundamental para que nós possamos galgar patamares mais elevados na hierarquia espiritual. Porque uma vez, chegado ao topo, nós conseguiremos conquistar essa felicidade duradoura, inabalável, que nos aguarda, para nós nos juntarmos a Deus, comungarmos com Deus e com todos os trabalhadores da equipe espiritual de Deus, os espíritos puros. Agora, para que esse trabalho aconteça, essa transformação moral importantíssima para o nosso progresso evolutivo, para que ela seja realizada, o espírito ele necessita passar pelas provas da vida corpórea. E para passar por essas provas aqui na vida material, o espírito reencarnante ele precisará de um instrumento apropriado, adequado, que é exatamente o corpo físico, tá? Então eu queria fazer esse preâmbulo só para a gente começar a construir o nosso raciocínio. Agora vamos passar então para as questões que Kardec faz à espiritualidade superior acerca de como se dá esse processo de união da alma, do espírito ao corpo físico. Então vamos lá. Imaginemos que uma vez acertada, foi tudo combinado, planejado no plano espiritual para essa volta, para essa nova encarnação do espírito, ele está pronto para deixar o mundo espiritual e fazer a sua jornada aqui na vida terrestre. Em que momento o espírito se une ao corpo? A espiritualidade nos diz que a união já começa na concepção. Porém, essa união só se completa de fato no momento do nascimento. Então, desde o momento da concepção, o espírito designado a ocupar um determinado corpo, a habitar um determinado corpo, ele já vai se ligando a esse corpo por um laço fluídico que vai se encurtando, se estreitando cada vez mais até o instante em que a criança nasce. Então, amigos, a gente já vai tendo uma noção de que
desde o momento em que o espermatozoide, né, dentre aqueles milhões de espermatozoides, ele encontra, ele fecunda, ele fertiliza o óvulo, já se inicia o processo de união, de ligação do espírito com o corpo, né? Esse corpo que será gerado através desse laço fluídico. Então a gente já começa a entender que aquela história de é só um feijãozinho, né? Não é um feijãozinho. Já nesse momento, né, de encontro do espermatozoide com o óvulo, ali já se configura, né, o início de uma ligação, né, através desse laço fluídico. Aí Kardec pergunta: é definitiva a união do espírito com o corpo? Perdão. Desde o momento da concepção, é definitiva essa união? E aí a espiritualidade nos diz que sim, definitiva sim essa união, no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir aquele espírito que estava designado a ocupar aquele corpo. Durante essa primeira fase, o espírito, contudo, ele pode renunciar a habitar o corpo que lhe foi destinado? Aí sim, o espírito pode, pela sua vontade, e nós sabemos que a vontade, o sentimento e o pensamento são atributos do espírito. Então, pela vontade do espírito, ele pode, né, renunciar a esse corpo, e quando ele faz isso é porque ele recua diante da prova que foi escolhida. Então ele pode desistir da encarnação. Ele, como esse laço fluídico, ele ainda ele é frágil no início, né? Ele pode romper, e nesse caso a criança não vinga, né? E aí a gente teria um caso, por exemplo, de um aborto natural. Pode acontecer então do espírito desistir da sua prova e ele então rompe com esse laço fluídico. Prova essa que ele mesmo escolheu muitas vezes, às vezes não. Às vezes é compulsório, né? Ele vai ter que reencarnar e passar por determinadas provas compulsoriamente. Mas, de uma maneira geral, dependendo, né, do momento evolutivo do espírito, ele pode participar junto com a equipe espiritual, junto do seu mentor espiritual, das provas que ele vai vivenciar. Mas ele pode, né, num determinado momento, desistir, achar que não vai dar conta, e assim a criança não vinga, não nasce. E o que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes do nascimento? Se isso ocorre, o espírito escolherá outro corpo. E aí a espiritualidade nos esclarece que essas mortes prematuras, elas se dão, na maioria das vezes, por conta da própria imperfeição da matéria. E essas imperfeições, né, elas podem ser causadas por inúmeros fatores, né, por problemas cromossômicos, por problemas no útero da mãe, algum tipo de infecção, enfim, por conta da própria imperfeição da matéria. São configurados também casos de aborto espontâneo. Eu, por exemplo, quando tentei engravidar, nos dois momentos em que eu tentei engravidar, eu tive um aborto espontâneo, um atrás do outro, e fui descobrir que exatamente era por questões cromossômicas, né, do meu marido e o meu, né? Havia uma incompatibilidade. A gente acabou fazendo um tratamento e na terceira tentativa a minha filha nasceu. Então pode acontecer pela própria questão física, né? Por uma questão da imperfeição da matéria. Que utilidade teria para o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? É uma questão, né? Qual é a utilidade, né, para o espírito? O espírito,
ele ainda não tem consciência neste momento, uma consciência plena da sua existência. Então a espiritualidade nos diz que a importância da morte é quase nenhuma, mas que normalmente trata-se de uma prova para os pais. Nada, amigos, acontece por acaso, nada acontece sem a permissão de Deus e sem que haja algum tipo de aprendizado. Então, não é uma questão de castigo, é uma questão de punição que esses pais estão passando, né? Depois, né, que a criança nasce, ela logo desencarna. Não é por isso. Há uma utilidade, nesse caso aqui, em especial para os pais. É uma prova para os pais. Lembrando que nós não sabemos o que aconteceu na nossa vida pretérita, nem o pai, nem a mãe, enfim. Então, há uma necessidade de algum aprendizado, né? E aí a gente tem um leque imenso, né, de possibilidades de aprendizado com uma situação dessa. Na questão seguinte, Kardec pergunta: o espírito sabe com antecedência que o corpo que ele escolheu não tem possibilidade de viver? Às vezes até sabe que o corpo que ele escolheu não viverá. Mas em sabendo e escolhendo, isso mostra, já é um sinal de que ele recuou diante da prova. E aí eu fiz um paralelo, né, com a nossa vida de encarnado. Vou dar o meu exemplo porque, né, é mais fácil falar de mim do que dos outros. É como se a gente se preparasse, né? O espírito participa, né? Ele se compromete às provas que ele deve passar, etc. Ele está arrependido disso, né? Que aconteceu numa outra encarnação. Ele quer recuperar, ele quer recuperar o tempo perdido, que ele podia ter feito e não fez. Enfim, ele tem lá, né, as suas diversas provas. Então imaginemos nós, né? No meu caso, eu estudei como uma louca, né? Lá no científico, e no último ano no científico, né? Na minha época era assim que falava, para fazer medicina. No terceiro ano científico, eu fui para um curso, né? De vestibular, pré-vestibular, e a minha turma era especial, era só quem faria engenharia, matemática, física, química, medicina. Estudava-se até sábado, 6 horas da tarde, uma loucura. Pois bem, nesse meio tempo, em julho, né, o vestibular era em janeiro, né, pela Sesgran Rio, eu me apaixonei, né, meu primeiro namorado, nossa, né, amor à primeira vista. E aí ele sugeriu, faz o vestibular da PUC primeiro, faz aí para qualquer coisa, só para, naquela época era cartãozinho, né, que a gente marcava com lápis, com caneta, sei lá, já faz tanto tempo. E só para você sentir, ver como é que é. E eu falei, beleza, né? Fiz o vestibular, passei, e esse era em outubro. Só que, né, aquela coisa, um namoro, e festas, e búzios, e baladas, e viagens. Amigos, eu fui ficando apavorada. Eu falei, como é que eu vou fazer medicina? Eu vou abrir mão da minha vida, porque, né, para fazer medicina é dedicação total, 5, 6 anos, contando com residência. Eu amo tanto assim essa profissão, eu vou me dedicar. Amigos, eu desisti. Eu desisti na véspera. Na véspera. Eu virei a ovelha negra da família. Como eu tinha feito na PUC comunicação social, né? Eu acabei fazendo comunicação social, e eu sou publicitária até hoje, muito feliz, mas desisti da prova. Achei que não fosse dar conta. E vou ser sincera para vocês, Deus sabe o que faz, porque eu nunca me arrependi,
Eu acho que esse era o meu caminho mesmo. Mas só para a gente dizer, né, dar um exemplo de que acontece isso com o espírito também. Ele faz a sua escolha, mas por algum motivo, né, com certeza não deve ser porque ele ficou apaixonado, mas por algum motivo a gente desvia, a gente desiste, a gente recua. Eu recuei porque eu não queria abrir mão dos prazeres, né? Que eu provavelmente teria, e acabei que a gente namorou 4 anos, enfim. Eu, né, fui muito feliz na profissão que eu escolhi, mas só um exemplo de como, né, a gente pode dar para trás. Então, pode, caso ele escolha um corpo que ele com antecedência já sabe que não tem a possibilidade de viver, ele escolhe assim mesmo, e é uma forma, então, dele recuar diante da prova. E quando por uma causa qualquer falha a encarnação para o espírito, essa encarnação ela é imediatamente substituída por outra existência? Kardec pergunta. E a espiritualidade nos diz que nem sempre imediatamente, pois o espírito, né, ele vai precisar de um tempo, né, para retornar para uma nova encarnação, porque ele vai precisar fazer uma nova escolha, porque antes de reencarnar, se a gente ler os itens anteriores, né, o capítulo que fala do prelúdio da volta, sobre o retorno propriamente para o espírito voltar a uma nova existência material, nossa, existe todo um complexo planejamento de quem será o pai, de quem será a mãe, qual vai ser o corpo, vai nascer na África, vai nascer no Rio de Janeiro, qual vai ser a família, enfim, todo um planejamento para que ele dê conta das provas e para que ele encontre aquelas pessoas, né, para que ele forme um grupo, as suas relações que tenham de alguma forma uma ligação com uma história pretérita, né, para que ele possa se reequilibrar com essas pessoas, enfim, e ele possa fazer o seu trabalho de transformação moral, intelectual e assim vai. Então, em princípio, ela só imediatamente promovida uma nova existência, como a espiritualidade diz, por uma determinação anterior. Se houver uma necessidade, porque tudo está no cabimento. Então o espírito retorna mais rapidinho se houver uma necessidade específica e uma determinação anterior, né? É isso que a espiritualidade nos responde. Agora, olha que interessante essa outra questão que Kardec faz. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não é mais possível voltar atrás, pode acontecer do espírito lamentar a escolha que ele fez? E a resposta é a seguinte: como homem, uma vez encarnado, ele pode lamentar a vida que tem, ele pode desejar uma outra vida. Agora, o espírito não lamenta a escolha que fez, por quê? Porque simplesmente ele não sabe que escolheu esse ou aquele corpo. O espírito, quando encarna, ele não tem consciência das escolhas que ele fez no plano espiritual. O que não quer dizer que ele não possa achar a carga pesada demais na vida dele. E quando o espírito encarnado, né, um homem ou uma mulher, considera que essa vida ela está acima das suas forças, a espiritualidade diz então que ele recorre ao suicídio para aliviar esse peso
Percebem? Então, o espírito, ele encarnado, né? Ele não tem como lamentar a escolha que ele fez porque ele não lembra. E aí a gente lembra, né, do famoso esquecimento do passado. Bendito esquecimento do passado. Então, ele não lamenta a escolha que fez, mas ele pode lamentar, sim, né, a escolha, a vida que ele tem, a família que ele tem, isso ele pode lamentar. E quando ele considera, então, uma vida muito difícil, que está acima das forças dele, é um dos caminhos, né? É uma das portas que ele escolhe para aliviar a sua dor, a sua carga, o seu sofrimento, é o suicídio. Continuando, e no intervalo entre a concepção, né, aquele momento da fecundação, e o nascimento, o espírito goza das suas faculdades? Mais ou menos, depende da fase, né, que o espírito se encontra, porque ele de fato ainda não está encarnado, apenas ligado ao corpo. E a gente sabe que a partir do instante, né, dessa concepção, ele já vai passando por aquele momento de perturbação, né? Como um véu que começa a envolver o espírito, de forma que a ficha vai caindo pouco a pouco, indicando que ele está prestes a ter uma nova existência. E essa perturbação vai crescendo até o nascimento efetivamente. A espiritualidade compara mais ou menos nesse intervalo que o estado que o espírito se encontra, ele é muito parecido com o estado do espírito encarnado, né? Como nós no estado do sono, né? O espírito, ele vai começando a ficar, né, a ficar as coisas meio nebulosas, mas à medida, né, que vai se aproximando o momento do nascimento, as ideias vão se apagando, assim como a lembrança do passado, do qual deixa, né, de ter consciência na condição de homem. Então logo entra na vida. Essa lembrança, ela volta depois, pouco a pouco, a memória, ao espírito retornar ao seu estado, né, original, quando ele desencarna, quando ele volta ao mundo espiritual, mas também, né, a gente sabe que quando dormimos, a alma se emancipa, o espírito se emancipa da alma, ele então ele está praticamente livre, e ele pode, né, dependendo, né, né, do patamar evolutivo do espírito, ele pode, né, ter acesso a algumas memórias da vida pregressa dele. Mas enfim, a misericórdia de Deus é imensa, né? Ela faz com que o espírito, que tem uma história pregressa, né, tem uma bagagem imensa, né, de todas as suas encarnações anteriores, a cada nova encarnação, o espírito passa por essa perturbação, por esse processo de limpar, né, de apagar esse arquivo temporariamente, né? Temporariamente, porque o espírito não perde absolutamente nada das suas aquisições, das suas conquistas, nem das imperfeições que ele tem ainda, né? Então, Deus, para que ele comece essa nova encarnação sem constrangimentos, porque a gente não sabe quem foi esse nosso pai, essa nossa mãe, esse nosso irmão, numa relação anterior, de uma vida anterior. Então, para que a gente possa começar, né, tudo bonitinho, a gente esquece. A gente tem essa bênção do esquecimento do passado em nosso próprio benefício, porque nós não temos conhecimento do que fizemos. Imagina se a gente soubesse, né? Se a nossa mãe hoje foi, né, alguém que nos fez um mal danado numa vida anterior, ou nós fizemos, e se estamos juntos novamente nesse grupo familiar, para que nós possamos
fazer novos laços, nos reequilibrarmos a lei divina que foi infringida em algum momento na outra encarnação, faz parte ainda, né, da trajetória espiritual, na condição ainda de espíritos imperfeitos que somos, transgredirmos a lei de amor do Pai. Então Ele nos concede uma nova oportunidade para que a gente faça uma caminhada diferente, ok? Então vamos continuando. Imediatamente ao nascer, o espírito recobra então a plenitude das suas faculdades? Não. As suas faculdades, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Vamos lembrar que o espírito, né, ele se acha numa nova existência. Ele precisa aprender a servir-se, a utilizar esse novo instrumento de que ele dispõe. Então, paralelamente, gradualmente, junto com o próprio desenvolvimento dos órgãos, ele vai acessando as suas faculdades. E as ideias, elas voltam pouco a pouco, né? Aí eles comparam como uma pessoa que desperta e se vê numa situação diferente da que ocupava na véspera. E aí eu fiz uma relação, é como se a gente fizesse uma viagem para um lugar muito longe, onde o fuso horário é de 15 horas, né? Acima de 18 horas já dá um zororô danado, né? Aí a gente acorda num outro país e até cair a ficha, né? E o que foi ontem mesmo? Mas ontem já, né? Ontem de manhã e agora eu tô de manhã de novo, dá aquele, né? Lembrar das coisas demanda, né, um certo tempo por conta desse jet lag. Então ele compara mais ou menos isso, né? As ideias vão voltando pouco a pouco. Também pensei, quem passa muito tempo no CTI, né? Quando vai para o quarto, a lembrança do dia anterior, né? O que aconteceu, tudo bem que numa situação dessa a medicação também complica um pouco mais a lembrança, mas é esse estado ainda meio, né? Meio nublado, né? Até as fichas, né? Se encaixarem todas direitinho. Não estando completa e consumada a união do espírito com o corpo, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Ok, não foi completa, né, e consumada a união do espírito com o corpo, né, ou seja, ainda não houve o nascimento da criança. Pode-se então considerar o feto como tendo uma alma? Ainda que não tenha sido consumado, né? Porque como a gente comentou, essa união ela só dá no momento do nascimento. A gente já viu que desde o início há um espírito ligado àquele corpinho, ou seja, aquele feto, já há uma ligação desde lá no início. Importantíssimo nós termos esse entendimento. E aí Kardec, olha só, Kardec naquela época já dizia isso, olha, como indica a ciência, há realmente crianças que já no ventre da mãe não têm possibilidades de viver. Imagina, e naquela época não tinha ultrassonografia e nem né, outros exames e até cirurgias que já podem ser feitas, né, através do útero da mãe lá no feto. Mas enfim, Kardec então fala, como indica a ciência, há realmente crianças que já no ventre da mãe não tem possibilidade de viver? Existe uma finalidade? E aí a espiritualidade nos diz que frequentemente isso acontece e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então, sim, existem crianças que no ventre da mãe a gente já sabe que não tem possibilidade de viver. Tem uma finalidade? Sempre tem. Tudo tem um propósito quando a gente fala em Deus. E aí eu vou contar rapidamente uma história que às vezes a gente acha que é uma desgraça,
que é um castigo, e não é bem assim. É uma visão muito materialista, né, da nossa essência espiritual, da nossa história. Veja bem, eu tenho uma amiga e ela me contou que um casal amicíssimo dela, e ela veio contar, Fernanda, você que é espírita, vou te contar essa, você não vai acreditar. Um casal amicíssimo dessa minha amiga, né, num momento muito bom, muito legal da vida, resolveram ter um bebê, e lá pelo segundo, terceiro mês, na outra, foi detectado, né, ela foi informada de que o bebê era anencéfalo, né? Não tinha cérebro, medula, enfim, eu não entendo dessas coisas, mas né, uma situação gravíssima que, inclusive, é um dos motivos, uma das pouquíssimas, uma das 3 possibilidades do aborto provocado, não ser caracterizado como crime, né? Você pode abortar. Aí, o fato é que ele, né, esse casal, né, como todos, né, com uma notícia dessa, desesperado e tal, inicialmente, pararam para pensar. Eles, né, o casal era espírita, é um casal espírita, e aí eles falaram, não, porque o médico indicou, pode abortar, nesse caso, porque essa criança vai ter o quê? Pouquíssimos meses de vida. E aí, amigos, eles tiveram esse olhar para o espírito, e aí entenderam que o espírito, para ele, poderia ser necessário, né, como prova para ele, só esse período no útero da mãe, no ventre da mãe. Nós não sabemos o que foi combinado. Então, o que esse casal fez ao longo de toda a gravidez, dos 9 meses? Amor, carinho. Ai, eu fico até emocionada. Né, por um espírito que eles sabiam que iria encarnar por pouquíssimo tempo. Mas eles dedicaram tudo, porque eles entenderam. É necessário para nós, né, enquanto casais, enquanto indivíduos, né, o homem e a mulher, a esposa e o marido, para os que estão no entorno também vivenciar isso, né? Essa própria minha amiga, que não é espírita, por isso que ela veio me contar, ela ficou boba, e eu contei para ela. Isso não é nada, não é um castigo nem nada. Roberta era o nome dela. Isso pode ser apenas uma necessidade do espírito, que ele cumpriu aqueles 9 meses de prova e partiu. E esses pais puderam também, né, dar uma caminhada, né, talvez galgar uns passos mais largos, né, na trajetória deles, entendendo, né, não sendo até egoístas, né, e revoltados com Deus. Pois bem, a criança nasceu e viveu até o 3º mês e partiu. E quem de nós, né, pode julgar Deus, essa vontade dele? Quem pode julgar? Nós não sabemos a história desse espírito. A gente poderia até pensar, uau, ele se livrou rápido, né? Porque a gente está encarnado num planeta de provas e expiações. Esse espírito só precisou vivenciar 9 meses dentro do útero, dentro, né, de um lugar seguro, cheio de amor. É isso, é esse outro olhar que a doutrina espírita nos convida a ampliarmos o nosso entendimento, porque o que para outras pessoas poderia ser uma desgraça, para eles, né, com o entendimento que eles têm, claro que é sofrido, é triste, é legítimo, mas esse entendimento esclarece e nos liberta da dor. Então, continuando, vamos nós. Kardec pergunta:
Existem crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito, entendendo o natimorto, né, que é aquele ser que ele vem ao mundo com vida, mas ele desencarna, ele morre no útero ou no trabalho de parto, né? Então, existem crianças natimortas nessa condição, né, que morre dentro do útero ou no trabalho de parto, que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, a espiritualidade diz que sim, que existem crianças que nunca tiveram um espírito destinado ao corpo delas, nunca houve uma ligação, pois nada nelas devia se cumprir. Essa criança só vem por seus pais, mais uma vez, pela necessidade, pelo um propósito, né? Tem um fim útil, tem uma finalidade que nós não sabemos, né? Mas da forma como esse casal vai vivenciar essa experiência é uma prova. Podem reclamar né, se revoltar contra Deus, ou pode ter um outro entendimento, né? Então, que a gente, né, tem coisas que a gente não é permitido saber ainda, né, em relação aos desígnios, às decisões que Deus toma. Então, isso também nos leva a entender que toda criança que sobrevive ao parto, que nasce, tem um espírito, né, encarnado em si. Existe, obviamente, um espírito ocupando esse corpo. Quais são para o espírito as consequências do aborto? À luz da doutrina espírita, a consequência de um aborto para o espírito é uma existência nula e ele ter que recomeçar uma outra existência. Então, amigos, partindo do princípio que a gente comentou aqui brevemente, de um planejamento reencarnatório, o espírito, a gente estudando essa parte do prelúdio da volta, a gente vai ver que o espírito, ele fica ansioso, ele também fica aflito, porque ele escolhe uma prova que ele não sabe se vai dar conta. Então, tem aquela aflição: será que eu vou sair vencedor? Será que eu vou resistir? Se eu não vou, o que vai acontecer? O espírito pensa, ele sente, ele tem vontade, ele é um ser inteligente. Então, ele está totalmente envolvido nessa viagem de volta. E aí, é encurtada, é impedida a encarnação dele. Eu comparo com o planejamento de uma viagem de férias com as crianças. Vamos para Disney. A gente não tinha grana, nós fizemos, né? Pagamos em 10 parcelas, 12 parcelas. As crianças estão animadíssimas para a viagem, né? Primeira viagem à Disney. Aí a gente já pagou o hotel, a gente já alugou o carro, já fizemos o seguro-saúde internacional, 1000 expectativas, é a primeira vez que a gente sai do Brasil, 1000 expectativas e tal. A gente está nessa excursão, será que vai ser legal, que o grupo é bacana, ou será que aquele grupo, né, que é meio chato, que não gosta de acordar cedo? Então, 1000 coisas estão em jogo. E aí você recebe um telefonema e, olha, a agência de viagens, que você recebe no telefonema, não, você vê na mídia, você vê no G1, que rapidinho sai. Ela faliu. Ela faliu. Você perdeu o seu dinheiro, você perdeu a sua hospedagem, você perdeu o seu ticket da Disney. Amigos, olha o tamanho da frustração. Olha o tamanho da frustração. Todo aquela ansiedade, aquela preocupação, vai dar certo, não vai? E aí, o que pode acontecer? Uma das crianças
pode ser mais condescendente. Não, pai, mãe, não fica assim não. A gente arruma depois, a gente vai em outra. O outro pode ficar uma arara, revoltado, não entender. A mãe pode também ficar irada. Então a gente não sabe como esse espírito que forçosamente retornará ao mundo espiritual, né? Quais os sentimentos dele. Então, à luz da doutrina espírita, é muito complicado. Ele tem que começar tudo de novo, planejar uma outra família, outros pais, né? Não é fácil. E é importante a gente lembrar, e aí eu já vou encaminhar a próxima pergunta, né, que Kardec faz. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a fase da concepção, qualquer que seja a fase da gravidez, e é aí que eu queria chegar, né? Há sempre um crime, diz a espiritualidade, quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Como a gente viu, o espírito só pode passar pelas provas na vida da matéria se ele tiver um corpo adequado, né? Um instrumento adequado. Então, amigos, todos nós somos espíritos, somos uma criação de Deus. Nós fomos criados pela inteligência suprema, nós fomos concebidos por uma fonte de amor. Esse Pai deu a todos nós a oportunidade das diversas existências corpóreas para que, né, seus filhos, para que nós pudéssemos progredir e, né, a tal ponto de um dia desabrochar esse amor, né, com o qual a gente foi criado e essa semente está dentro de nós. Isso quer dizer que os filhos não são nossos, são filhos de Deus. Eles nos foram confiados com a missão de que auxiliássemos, né, numa dessas inúmeras fases do progresso evolutivo, a sua caminhada, o seu processo, que a gente pudesse auxiliá-los, conduzi-los nessa caminhada, nessa trajetória terrestre, que um dia levará ele a Deus. Então, se é interrompida essa nova possibilidade, né, de encarnação para o espírito, configura-se realmente uma transgressão à lei de Deus, né? Ceifar a vida do espírito em qualquer fase da vida dele é transgredir a lei de Deus. E na 359, Kardec pergunta: no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E a espiritualidade nos diz: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Então, nesse caso, e a gente vê que a espiritualidade superior diz preferível, né? Como se não tem jeito, aí é melhor sacrificar esse espírito que de fato, né, não tem ainda uma história, né? Ele ainda não existe, ele ainda está no seu iniciozinho de caminhada, então é melhor sacrificá-lo, porque a mãe já é um espírito encarnado que está no seu processo de transformação, está no seu processo de cumprimento das suas provas. Então, esse é um caso, segundo a doutrina espírita, o único caso em que o sacrifício da criança, né, desse espírito recém-encarnado, não configura um crime. E por fim, na 360, Kardec pergunta: será racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que viveu algum tempo? E a resposta da espiritualidade é linda, né, e muito clara.
ela diz: há que se respeitar toda e qualquer obra de Deus, não importa como se apresentem, completas ou incompletas. E aí, amigos, como eu já disse, né, várias vezes, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Não nos é lícito julgar os desígnios do Pai. Então, confiemos em Deus, nosso Pai, na sua vontade, nos seus desígnios, por mais difícil que seja a situação que estejamos vivenciando. Tenhamos certeza que Deus é amor, bondade, justiça e misericórdia. Ele sabe de tudo, Ele conhece a história individual de cada filho seu. Ele sabe das nossas necessidades. Então, não importa se a obra está consumada, não está consumada, está completa ou não está completa. Sim, nesse caso, os fetos merecem atenção, merecem todo o respeito, assim, né, como uma criança que tenha vivido algum tempo. E para fechar, eu vou ler para vocês o pedacinho, um trecho de um texto que eu retirei de um livro que é maravilhoso, chamado Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. E ele fala, né, dos nossos filhos, mas também está falando de nós mesmos, porque todos nós somos filhos de alguém, né? Ele está falando dos espíritos de uma forma geral. E ele ainda nos ajuda a não nos esquecermos o quão importante é a vida do espírito numa encarnação. E como, né, nós vimos e refletimos nessa palestra, a união do espírito com esse instrumento divino, né, que é o corpo físico, se dá através de um processo incrível, orquestrado, né, por Deus, nosso Pai. Então, o texto diz assim: esses espíritos ou almas que nos são confiados, já embalados em corpos físicos que nós mesmos lhes proporcionamos através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes em algum lugar. Têm uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências e aqui aportam para reviver e não para viver. Estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. Trazem em si todo um passado mais ou menos longo de experiências, equívocos, conquistas, realizações e, consequentemente, um programa a executar na vida que reiniciam junto de nós. Da mesma forma que não nos desintegramos em nada ao morrer, também não viemos do nada quando nascemos de novo na carne. Tudo é continuidade, etapas que se sucedem em ciclos alternados aqui e além. Então, amigos, embora, né, estejamos, né, na vida terrestre, fazendo a nossa trajetória, jamais esqueçamos que somos espíritos imortais, necessitados, né, das encarnações, das diversas encarnações que, como eu disse lá no início, são fundamentais para que a gente possa promover o trabalho de transformação moral, sobretudo, para que a gente possa, em algum momento, e aí é a nossa escolha, andar mais rapidinho ou mais devagarzinho, chegarmos a esse patamar dos espíritos puros, lugar esse, né, no mundo espiritual, onde vamos desfrutar finalmente da nossa felicidade essa prometida por Deus nosso Pai a cada um de nós. Então, sejamos gratos a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior e a Kardec, que nos abençoaram com essa doutrina tão esclarecedora, consoladora e libertadora, que é a doutrina espírita. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada a todos pela atenção. Tchau.